Vamos dar início, então. Boa noite a todos. Nós vamos dar início à sessão de julgamento do dia 21/7/2010 do Tribunal Superior Eleitoral. Peço que todos os advogados já estejam na sala. E nessa noite, nós vamos apreciar recursos provenientes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Há apenas esse processo nessa pauta e a pedido de sustentação oral de todas as partes envolvidas no litígio. E nós começamos, então, pelo escritório Pinheiro, Duque Advogados Associados, representando aqui o interesse de Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista, e a sustentação oral começa pelo doutor Camilo Grey. A palavra é sua, doutor, pelo prazo regimental de 7 minutos e meio. Excelentíssimas ministras, excelentíssimo ministro desse Tribunal Superior Eleitoral. Eu agradeço o presente espaço de fala. Na presente sustentação oral, eu não irei me dedicar a defender os interesses de um ou outro candidato ou partido, mas sim irei me dedicar a defender a justa e correta realização do pleito eleitoral, prezando sempre pela sua normalidade e paridade. E é justamente, excelências, diante desse cenário, que aqui discute-se os recursos ordinários aviados por ambas as partes, originários de 3 ações de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eletivo, que, julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, resultaram na declaração de inelegibilidade e na cassação dos mandatos de José Silva e João Silva, eleitos no pleito de 2022 aos cargos de deputado federal e governador do estado do Paraná, respectivamente. Excelências, de modo a evidenciar as razões pelas quais o presente recurso merece ser provido e conhecido em sua integralidade, minha sustentação oral será destinada a tratar dos aspectos preliminares. E, para tanto, ela será dividida em 2 blocos. O primeiro bloco será destinado a tratar dos pontos preliminares que merecem reforma do acórdão combatido. E o segundo bloco será destinado a apontar os aspectos que merecem manutenção. E assim será feito, excelências. Bom, o primeiro aspecto preliminar que merece atenção é o fato de que existe, sim, interesse recursal das partes que aqui sustentam. E por motivos processuais muito evidentes, excelências. Primeiro, na leitura atenta do acórdão da Corte de Origem, extrai-se que os julgadores deixaram de analisar a captação ilícita do sufrágio e o abuso de poder religioso por supostas irregularidades processuais. Isso evidencia, em sua essência, que há sucumbência por parte dos órgãos sustentantes. E é nesse sentido, inclusive, que me valho aqui de lição de Cândido Dinamarco, que ele assevera que, mesmo que a princípio, que o seu pleito principal tenha sido atendido, pelo fato de os capítulos da sentença constituírem-se como unidades autônomas do decisório, é possível, sim, existir interesse recursal. Mas, excelências, é mais do que isso. Também menciona-se a existência do efeito devolutivo e translativo, que podem fazer com que, alçada toda a matéria ao Tribunal Superior Eleitoral, a Corte se manifeste sobre todos os pontos, ainda que não sucumbentes. Dito isso, é possível observar agora os pontos que as partes foram sucumbentes para deixar mais claro ainda. O primeiro, excelências, faz referência ao fato de que a Corte de Origem entendeu pela ilicitude da gravação ambiental. Mas, com a devida licença, esse entendimento ele destoa do adotado tanto pelo TSE quanto pelo Supremo Tribunal Federal. O TSE, por sua vez, por meio do recurso especial eleitoral número 29873, de relatoria do ministro Jorge Mussi, assentou que a gravação ambiental feita em ambiente público ou privado por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro e sem prévia autorização judicial, pode ser sim admitida como prova para a verificação da captação ilícita do sufrágio. E é no mesmo sentido que o STF, por meio do recurso extraordinário número 583-937, relatoria do ministro César Peluso, entendeu como lícita a gravação nos moldes anteriormente citados. E observando os autos, excelências, resta claro que ambas as gravações evidenciam que os funcionários eram interlocutores da reunião, chegando inclusive a debater na segunda gravação sobre a possibilidade de melhores condições de trabalho caso os candidatos fossem eleitos. Desse modo, deve-se entender pela licitude da gravação. O segundo ponto, excelências, diz respeito ao entendimento do TRE do Paraná que haveria a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo. Todavia, também com devido respeito, não deve ser acatado esse entendimento. Isso primeiro porque houve uma indevida interpretação do inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990.
Se o entendimento adotado por essa corte, pela corte de origem, for mantido nessa corte, estará se assumindo, excelências, que a penalidade de um candidato é condicionada à penalidade de um cidadão que nem sequer concorreu para um cargo. Não é esse o intuito da AIGE, que possui como polo passivo central o candidato. Pois não. O senhor está dizendo que a penalidade do candidato implicará na penalidade do cidadão. E se o cidadão tiver incorrido em algum ilícito, ele não deve ser penalizado? Esse é seu ponto? Não, na verdade, ele deve ser sim penalizado, mas você não deve colocar como fator condicionante para a existência da ação a presença desse indivíduo que nem sequer era candidato, para respeitar inclusive a teleologia da ação de investigação, que é investigar candidatos. Foi por esse mesmo sentido, excelência, se me permite a licença, que o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgado mais recente sobre o assunto, evidenciou que justamente para evitar que você traga essa condicionante, isso ele assentou no recurso especial eleitoral número 501/20, 2019. Justamente para você evitar essa condicionante, você deve sim não colocar como obrigatório o litisconsórcio. É nesse sentido. Espero que tenha respondido a pergunta. Caso contrário, eu posso desenvolver de uma outra forma. Bom, excelências, explicados esses dois pontos preliminares que merecem reforma, agora aqui também é necessário evidenciar os pontos que merecem manutenção, que foram aplicados de maneira correta pelo Tribunal de Origem. Dentre os diversos acertos do acórdão, eu gostaria de me ater a dois principais, que consistem, primeiro, na devida reunião das ações e, segundo, na possibilidade de eficácia imediata do acórdão. Excelências, sobre o primeiro ponto, é necessário entender que a reunião das demandas se deu em perfeita consonância com o que estipula o artigo 96b da Lei das Eleições, que determina que serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. Excelência, é bem verdade. Doutor Camilo, fácil, a respeito desse ponto, especificamente sobre a reunião de ações, o legislador não pretendeu que se reunisse só as ações que possuem a mesma natureza jurídica, evitando que não reuníssemos ações de procedimentos diferentes, como, por exemplo, uma representação por propaganda irregular junto com a AIGE, ou uma AIGE com a AIME, como aconteceu nesse caso? Excelência, Vulgani, se eu puder complementar também, pegando o mesmo ponto, a respeito dessa... A união das ações também não teria que dizer respeito ao bem jurídico tutelado, no direito eleitoral isso é possível, mesmo tendo, mesmo a previsão citada pelo nobre advogado. Então, se pudesse abordar um pouco esse tempo, inclusive, ministra relatora, solicito, em razão do questionamento, seja concedido mais alguns minutos para o nobre advogado poder defender os nossos questionamentos. Pedido deferido. Obrigada, excelência. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço as considerações e as indagações, e é justamente para explicar as duas indagações que eu iria trazer o seguinte raciocínio, excelências. É bem verdade que seria muito fácil simplesmente argumentar no sentido de que deve se reunir as ações, porque no polo passivo encontram-se os mesmos candidatos. Mas aqui, o que eu quero trazer para as excelências, eu quero expor as razões que deixam claras os motivos que evidenciam a necessidade da reunião. Eles se consubstanciam em dois, excelências. O primeiro, a semelhança do objeto, e o segundo, a semelhança da causa de pedir. E esses elementos explicam as inquietações aqui postas. O primeiro, o objeto, conforme inclusive aponta Casagrande Pereira, ele é entendido como pedido. E nos autos, o que podemos observar é que todas as ações, e aqui endereçando a pergunta dos senhores, podem gerar efeitos jurídicos de cassação e de inelegibilidade dos candidatos, em que pese, a princípio, tenham naturezas diferentes, mas os resultados e os efeitos jurídicos são similares. E é no mesmo sentido, excelências, que a causa de pedir, que é o segundo elemento, aqui entendido como a narrativa fática, também apresenta convergências claras, especialmente ao notar que os mesmos fatos ensejaram a proposição de ações por partes diversas. Mas eu não me limito também apenas ao enquadramento legal. Eu gostaria também de trazer uma reflexão para vossas excelências a respeito das consequências caso não adotemos a reunião das demandas. Primeiro, estaríamos abrindo margem para que possíveis decisões conflitantes, notadamente porque a mesma corte, separadas as ações, poderia entender em diferentes sentidos algo que se originou de um mesmo evento. E segundo, isso impossibilitaria que o TSE analisasse o conjunto da obra. E qual que é o problema fático, o problema prático disso? É que isso seria ótimo para os investigados, ainda mais porque eles conseguiriam dispersar
todas as suas ações, dando a entender que não tiveram qualquer potencialidade ou gravidade para o pleito. Mas em que pese as ações isoladas por si só já sejam graves o suficientes, a situação fica ainda mais clara quando observada em sua totalidade. E, fechando os pontos perguntados, foi por esse mesmo motivo que o próprio TSE já se manifestou por meio do recurso especial eleitoral número 348 de 2015, que, mesmo em situações de relatoria do ministro Henrique Neves, mesmo em situações que tratam-se de naturezas diferentes de ações, por conta da identidade da relação jurídica, você pode sim reunir as ações. Espero que tenham explanado as indagações, e é por isso que agora, já endereçando para o aspecto final da minha sustentação, gostaria apenas de esclarecer a correta aplicação da eficácia imediata do acórdão. Isso porque, excelências, muito embora houve a alteração recente no Código Eleitoral, no artigo 257, parágrafo 2º, que prevê como regra o efeito suspensivo do recurso ordinário, nada impede que a concessão da tutela antecipada seja concedida, nos termos do artigo 1012. Perdão. Doutor Camilo, o seu tempo encerrou. Agora eu vou passar para a nobre advogada, para a doutora Flávia Tayane. A senhora tem prazo regimental também de 7 minutos e meio. Obrigada. A palavra é sua, doutora. Sim. Iniciando. Boa noite, senhoras ministras e senhores ministros, ilustres advogados e advogadas. Estou aqui para abordar os aspectos de mérito da questão aqui debatida. Por isso, dividirei minha sustentação em 2 blocos. No primeiro bloco, vou abordar a caracterização da propaganda antecipada e o uso indevido dos meios de comunicação pelos candidatos João Silva e José Silva. No segundo bloco, vou abordar o abuso de poder econômico e o abuso do poder religioso. No primeiro bloco, é importante salientar que os candidatos atuaram massivamente no período de pré-campanha eleitoral, como se campanha fosse, realizando eventos massivos, tanto em locais privados como em locais públicos, de forma que é vedado pelo Código Eleitoral. Um momento em que os candidatos deveriam utilizar para reuniões de cúpula ou para fazer reuniões para criar programas de campanha, eles utilizaram para divulgar massivamente a imagem dos candidatos como uma nova alternativa de política, um novo contexto político, e transmitindo assim para os eleitores, ainda que não houvesse o pedido explícito de voto, uma mensagem subliminar de que eles eram, sim, a melhor alternativa. Nesse sentido... Doutora Flávia. Sim. O que a senhora aponta como uma proibição do Código Eleitoral não encontraria guarida numa permissão do artigo 36A da Lei das Eleições? Sim, era esse ponto que eu ia falar. O José Jairo Gomes, ele assevera que quando você tem eventos e uma divulgação massiva dos candidatos, ainda que não exista o pedido explícito de voto, que é o que é vedado pelo artigo 36, que é o que não se pode fazer na pré-campanha, isso configura, sim, uma campanha eleitoral. E o que precisamos entender é que, assim, ainda que seja permitido esses eventos em locais privados, os candidatos não se contiveram nesse sentido. Eles fizeram eventos em locais públicos e atuaram massivamente nas redes sociais, divulgando o nome dos candidatos. Ainda que eles não pedissem diretamente, vote em João e vote em José Silva, essa divulgação massiva do nome dos candidatos como uma alternativa nova, uma alternativa que mudaria o cenário político, é sim uma campanha antecipada. Ainda nesse sentido, José Jairo Gomes diz que muitas vezes a propaganda subliminar, ela repercute muito mais no eleitorado e faz com que esses eleitores assim divulguem esses candidatos coadunando com essa campanha. O que podemos observar é que essa conduta dos candidatos da propaganda antecipada culminou no uso indevido dos meios de divulgação. O que os candidatos realizaram foi... eles trabalharam a sua imagem, contrataram uma empresa de marketing, fizeram todo um esforço, não mediram esforços e recursos na pré-campanha para se alçarem como essa alternativa de novo cenário, e foi nesse momento que os candidatos auferiram grande diferença no pleito eleitoral. Foi nesse momento em que os outros candidatos estavam se organizando para entrar na campanha que os candidatos realizaram uma campanha eleitoral no momento de pré-campanha. Se entendemos que
A forma como os candidatos utilizaram os meios, as redes sociais, inclusive que na atualidade a campanha eleitoral ela não é realizada no corpo a corpo, no pedido de voto, e sim com esse disparo de mensagens em massas e essa atuação nas redes sociais, entendemos que os candidatos agiram sim de caso pensado, alçando sua candidatura antes do proposto pela legislação eleitoral. Doutora, sim? Vamos assentar aqui alguns pontos só para facilitar a nossa compreensão como julgadores. Eu não compreendi muito bem em que momento realmente as coisas aconteceram, porque a senhora chama constantemente os candidatos. E nós sabemos que antes do registro, portanto, na fase da pré-campanha, nós não temos candidatos. Então, me ficou esta confusão em que momento essas condutas estariam sendo realizadas, porque se o foram por candidatos, foi no período eleitoral, então eles estariam liberados a fazê-lo. Tá, esclarecendo, então, o senhor José e João Silva, pré-candidatos, realizaram todos esses eventos que eu aqui narrei em período de pré-campanha. Tanto foi que eles gastaram o dobro do recurso que eles gastariam na pré-campanha, no período de pré-campanha. Eles fizeram uma campanha muito mais comedida, porque no período de pré-campanha, os senhores João Silva e José Silva já tinham feito todo esse cenário político e revertido todas essas pessoas em apoiadores que já atuavam em nome dos pré-candidatos, divulgando o nome dos pré-candidatos, inclusive divulgando notícias falsas contra os outros candidatos. Espero ter esclarecido. Ainda no momento de pré-campanha, o senhor José Silva e o senhor João Silva, eles foram na rádio que pertence ao grupo familiar dos senhores e tiveram uma vantagem também em detrimento dos outros candidatos. Eles tiveram 60 minutos a mais. Agora, abordando o abuso de poder religioso e o abuso de autoridade, e o abuso de poder econômico, os pré-candidatos, em período de pré-campanha, transformaram o restaurante familiar em um verdadeiro comitê eleitoral, fazendo reuniões e prometendo para os seus funcionários que se eles se dedicassem à campanha dos candidatos e convertessem apoiadores em votos, que eles ofeririam vantagem se os candidatos fossem eleitos como cargos no governo. E aqui, para terminar de abordar, eu peço à mesa a adição de 2 minutos para minha sustentação, vendo que o meu tempo está se encerrando. Pedido deferido. Alguma objeção? Pergunta aos outros membros. Pedido deferido, doutora. Pode continuar. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, presidente. Dessa forma, os candidatos transformaram o restaurante familiar em uma forma de obter vantagem perante os outros candidatos, organizando a sua campanha. E ainda que a defesa diga que os pré-candidatos não sabiam que foi feito por um terceiro, o terceiro era homem de confiança dos pré-candidatos, era gerente do estabelecimento. É muita ingenuidade acreditar que os pré-candidatos não conheciam o que acontecia dentro do seu próprio restaurante. Quanto ao abuso de poder religioso, ainda que não exista legislação expressa sobre isso, podemos entender como abuso de poder religioso o abuso de autoridade. Nesse sentido, a ministra Rosa Weber, no recurso ordinário 5370-03 de Minas Gerais, diz que a utilização de entidades religiosas para fins de publicidade de candidaturas ou partidos políticos, seja pelo aproveitamento de espaço para fixações de cartazes ou realização de reuniões, são, sim, formas indisfarçáveis de contribuição para partidos políticos. Nesse sentido, também, ela assevera... Doutora Flávia, eu tenho uma dúvida acerca do abuso de poder religioso. Na verdade, eu tenho uma dificuldade bem acentuada e oportuna essa citação da ministra Rosa Weber, mas eu queria lhe perguntar como podemos considerar abuso de poder religioso na reunião acontecida em um centro espírita se os espíritas sequer se consideram religião? Eles se apresentam como uma doutrina. Senhor, ainda que eles se apresentem como uma doutrina, é notável que o líder daquela comunidade, ele sim exerce uma figura de autoridade, uma figura de respeito e um temor reverencial de seus fiéis. A ministra também assevera assim, ainda que seja uma doutrina, a forma como eles praticam e se reúnem configura sim uma prática de credo ou de religião.
Doutora Flávia, aproveitando a indagação do ministro Vulgani, solicito também esclarecimento a respeito de em que medida que, no caso concreto analisado por esta Corte, se aplica a jurisprudência citada por Vossa Excelência, no fato de que existe nos autos prova de que os candidatos, né, que agora já são candidatos, colocaram algum cartaz, ou eles falaram nessa cerimônia, alguma coisa nesse sentido, para poder avocar a jurisprudência trazida? Sim, era esse ponto que eu ia combinar o final da minha fala. Eles não só sabiam do que seria realizado, como a reunião ela não tinha finalidade de reunião do culto ou da reunião com fins religiosos daquela comunidade. A reunião ela foi marcada no intuito de apresentar o candidato para os eleitores a 3 dias antes da eleição. Isso também foi propaganda eleitoral. E a simples presença do candidato, sabendo a finalidade da reunião, sim, contribui para o entendimento de que o candidato sabia da finalidade e estava ali coadunando com isso. Tendo em vista todos os fatos aqui narrados e todos os fundamentos aqui expostos, nós pedimos o deferimento do recurso do Partido Comunista e Marcos Rocha e o indeferimento do recurso dos irmãos Silva, porque simplesmente no conjunto de todos os fatos, nós vemos a conduta reiterada dos irmãos em tirar vantagens de situações para conseguir auferir vantagens no pleito eleitoral, e o tribunal não pode premiar esse tipo Doutora Flávia, muito obrigada. Nós agradecemos a sua sustentação e agora seguiremos com a apresentação feita pelo escritório Peron, a doutora Letícia Lima, o prazo regimental para assegurar a igualdade também na defesa das partes. Agora, nós vamos contar o prazo de 9 minutos e meio para cada uma das advogadas do escritório que representa os irmãos José Silva. Começando, então, pela doutora Letícia Lima. Excelência, pela ordem, eu recebi agora uma informação de que faltou energia no prédio que ela está. Faltou energia? Letícia, e ela está tentando se conectar. Todo julgamento é assim. Então, nós temos 2 possibilidades. A gente pode aguardar. Agora, se a senhora também tiver capacitada de fazer toda a sustentação, também. Mas vou perguntar aqui aos outros ministros se a gente aguarda quantos minutos, se os senhores concordam. Alguma objeção? Eu tenho uma ponderação, Excelência. Na medida que, por se tratar, né, de uma simulação de julgamento, sim, e pelo fato dos oradores estarem sendo avaliados, cada qual na sua apresentação, penso que a apresentação, sim, só da doutora Ruth poderia prejudicar a colega. Então, ou aguardamos, né, o retorno, ou sobrestamos por uma... Né, aí eu acho que quem vai ter que deliberar, Excelência, né, seria mesmo os promotores do evento, porque eu penso que para não prejudicar a outra competidora também, né? Por mais que elas estejam no mesmo polo. Eu li o edital, mas eu não lembro de nenhum dispositivo que trate especificamente dessa questão. Eu li que, no caso de um dos integrantes da banca perdeu a internet, poderia utilizar depois a gravação, só que não é o caso, né? Então, eu solicito aqui ao doutor Daniel. Vamos aguardar, então, uns 5 minutos. É interessante aqui que aconteceu esse fato recente no TSE, antes do evento que teve do furacão, né? E a sessão foi suspensa. Então, tem essa possibilidade, a sessão continuou no dia seguinte. Então, nós vamos ver agora, a gente está dentro do concurso e tem as regras, e aqui a gente vai ter que nos socorrer dessas regras. E, doutora, tratando-se, né, da defesa dos colegas, que é a democracia, né, então, e a igualdade, então, né, isso realmente é um fato inusitado, mas daí realmente, né?
Mas se é uma sessão de julgamento, e julgamento de fato existe, né? Claro. Sempre ocorrem essas coisas, né? Claro. Em julgamento, normalmente eles suspendem, né? Daí passam para o dia seguinte, né? Quando se trata, né, em tribunais, pelo menos aqui no Paraná, tem sido assim. Né? Então, a comissão do concurso está deliberando, né? Eu acho que é um evento mesmo que não tinha essa previsão e a gente vai aguardar, então, alguns minutinhos, tá? Peço a compreensão de todos. Claro. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Ao que parece, houve essa situação de falta de energia no prédio de uma oradora, né, no momento de sua apresentação. Com base no item 11.5 da edital, da Electromode Court Competition, ocorrendo falha técnica, nós teremos até 30 minutos de tolerância para que seja retomada a rodada. Não havendo restabelecimento do técnico nesse prazo, de fato, a equipe será julgada conforme aquilo que foi efetivamente apresentado. Temos aqui uma outra oradora que pode fazer sua apresentação, mas, de toda forma, aguardaremos o período de 30 minutos para que seja eventualmente solucionado esse problema técnico. Conto com a colaboração das nossas juízas e do nosso juiz nesse sentido, e também com a colaboração dos integrantes da equipe 138, também nesse sentido. E, enfim, damos aqui cumprimento à previsão editalícia, que é o tratamento adequado a essa questão. Então, aguardo que a oradora da equipe 247 possa retornar e dar continuidade a esta sessão. Peço mais uma vez a compreensão e agradeço desde já a forma como os juízes conduziram essa situação. Não só a primeira competição em direito eleitoral de abrangência nacional, como também a primeira competição no novo normal virtual, né? Temos aqui pessoas de toda parte do nosso país reunidas nesse momento, então peço compreensão nesse sentido. Daniel, só uma pergunta, por favor. Então, nós saímos e voltamos daqui 30 minutos, agora são 20h41, é isso? Como que... Doutora Fabiola, bem, a previsão editalícia é de que no prazo máximo de 30 minutos deve ser restabelecida a ordem técnica para dar continuidade à apresentação. Caso contrário, a oradora deve ser avaliada pela apresentação efetivamente realizada e a outra oradora que está aqui presente pode continuar com sua apresentação. Então, vou conversar aqui rapidamente com a oradora Ruth para que possa entender e compreender melhor o que está acontecendo com a equipe 247. Vou pedir encarecidamente para o painel e para os oradores da equipe 138 se manterem na sala, ainda que possam desligar as câmeras provisoriamente. Então tá. Vamos entrar em contato para que a gente não haja uma interrupção efetiva da rodada, ok? Tá. Até mesmo que a rodada possa ser depois colocada no YouTube como todas as outras. Tudo bem? Questão de transparência, como a comissão está conduzindo esta questão. Agradeço a todos pela compreensão. Obrigada. Vamos aguardar a retomada da oradora Letícia. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, agradeço. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, em nome de toda a comissão organizadora, pela paciência das juízas e do juiz que
compõem o painel de julgadores, quanto da equipe 138, pela compreensão dessa situação. E, ao que parece, a oradora Letícia não retornou, não conseguiu retornar, não é isso? Oradora Ruth, conforme dando cumprimento ao edital da Electromagnetic Court Competition, você dispõe do tempo regulamentado da equipe 247 para fazer sua apresentação. Você não precisa explorar todo o tempo residual, porém ele lhe é oportunizado. Peça compreensão das juízas e do juiz Dr. Volgani nesse sentido, com a apresentação da oradora Ruth, da doutora Ruth, e conforme a condução de doutora Lavínia, que preside este painel, que a rodada tenha continuidade. Mais uma vez, agradeço a compreensão de todos e todas, e oradora Ruth, fique tranquila, é uma situação absolutamente comum, e desde já quero lhe desejar muita sorte e dizer que tenho muita confiança em sua capacidade de conduzir esta situação. Nesse momento, pense que apenas você vai apresentar o fruto do seu trabalho e que isso é suficiente. Na vida, normalmente, é assim que acontece, correto? Então, fique tranquila, porque esta competição, mais do que medir performance, a gente quer convidar todos os participantes, juízes e competidores, ao aprendizado. Então, fique tranquila. Peço até uma ligeira pausa para que a oradora Ruth possa continuar com sua apresentação, porque nós estamos aqui com muito respeito pelo seu esforço e pela sua coragem de estar agora aqui se apresentando. Então, sinta-se muito encorajada e saiba que, sobretudo, tenha confiança de cada um de nós. Tenho certeza que, inclusive, dos competidores da equipe 138, que todos aqui temos muito respeito por você, e vamos agora assistir sua belíssima apresentação neste momento. Quando você estiver pronto, informe ao painel e conduziremos assim o final desta rodada, a última rodada de hoje da nossa competição. Muito obrigado a todos mais uma vez, muito obrigado a todos pela compreensão, e que, doutora Lavínia, assim que a oradora Ruth sinalizar, muito obrigado, doutora Lavínia, doutora Fabíola, doutor Volgani, pela compreensão com essa situação que realmente, no formato da competição virtual, está prevista. Oradora Ruth, sorte na jornada, sempre. Coragem. Boa noite a todos. Obrigada pela compreensão, né, dessa situação. Dando início à sustentação oral, cumprimento Vossas Excelências aqui presentes. Sou Ruth Castro, estou representando os irmãos José e João Silva. Trata-se de recurso ordinário, interposto em face de acórdão que condenou os acusados, João e José Silva, à cassação de seus mandatos e decretou inelegibilidade por 8 anos para ambos. Em fase preliminar, cumpre destacar que a reunião das ações foi indevida, visto que, de acordo com o artigo 96b da Lei das Eleições, somente será feita a reunião em demandas que possuam os mesmos fatos. Ao analisar as ações, resta claro que não há semelhança alguma entre elas, portanto, restou equivocada a reunião. Ainda em fase preliminar, entende-se que o cumprimento imediato do acórdão foi ilegal e também equivocado, visto que o recurso ordinário interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral possui efeito suspensivo. Portanto, restou contrariado o parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, que dá obrigatoriedade a esse efeito em casos de recurso ordinário interpostos em face de acórdão do TRE. Após referir-me às preliminares, adentrarei a questão de mérito, que foram acolhidas pelo acórdão. A fundamentação dessas da decisão foi firmada em 3 alegações. A primeira foi com base na propaganda antecipada pelos atos massivos de pré-campanha, mesmo que em acórdão tenha sido reconhecida que não houve pedido explícito de voto. Excelências, de acordo com o artigo 36A da Lei das Eleições, não configura propaganda antecipada mera divulgação de candidatura sem que haja pedido explícito de voto. Então, como os acusados foram condenados por propaganda antecipada, se o próprio tribunal entendeu que não houve pedido explícito de voto? Resta claro que
a condenação baseada na propaganda antecipada restou equivocada, e os candidatos apenas exerceram a divulgação de suas pré-campanhas, pré-candidaturas, com empenho e dedicação, que não é vedado. A segunda fundamentação para a condenação dos irmãos foi pelo suposto uso indevido dos meios de comunicação, por serem meros beneficiários de propagação de fake news por eleitores. Não restou demonstrado nos autos vínculo algum entre os candidatos e esses eleitores que fizeram essas divulgações. Outra questão é a liberdade de expressão, né? E a liberdade dos eleitores se posicionarem politicamente, exercendo a ampla liberdade de manifestação política. É descabida a condenação dos acusados por serem meros beneficiários das fake news, visto que não houve vinculação, não houve financiamento dessa divulgação e não tem nenhuma relação com os candidatos. Doutora Ruth. Sim. Acerca do ponto das fake news. Seus constituintes não foram responsáveis pela divulgação, não financiaram, mas foram certamente beneficiados. Nesse ponto, o benefício, com certeza, é apto a causar repercussões eleitorais. Qual seria o fato determinante para que eles não fossem responsabilizados? Obrigada pelo questionamento. Acredito que o fato seria da gravidade da divulgação. Teve comprovação de apenas 15 prints dessas divulgações em WhatsApp, Instagram, ou seja, redes sociais de pouca circulação. Então, essa divulgação não alterou o resultado das eleições, visto que eles foram eleitos com ampla margem de votos, foi o deputado mais votado do Brasil e o governador que obteve mais de 60%. Então, assim, a junção aos autos desses 15 prints, que seriam a comprovação para esse ato, para esse uso indevido, não demonstra nenhuma gravidade. Respondida a sua questão? Passo a continuar. A última alegação acatada no acordo do TRE foi sobre o abuso de poder econômico, respaldado em gastos excessivos de pré-campanha, tendo sido acolhido o aditamento do Ministério Público Eleitoral, que anexou uma planilha de gastos eleitorais. Nessa planilha constava que os irmãos ultrapassaram juntos R$8.000 dos limites para a campanha de governador e de deputado federal. Entretanto, é importante destacar que esse aditamento é intempestivo e contraria o artigo 329 do CPC, levando em consideração que a contestação do réu já havia sido feita, o réu não consentiu com esse aditamento e já haviam ocorrido, inclusive, as audiências de instrução, portanto, as provas já tinham sido produzidas. Esse aditamento foi intempestivo. Além disso, apesar de não existir no nosso ordenamento limitação acerca de gastos de pré-campanha, os gastos demonstrados na planilha do Ministério Público Eleitoral não são altos, não são excessivos, estando eles dentro dos considerados gastos médios pela jurisprudência, ou seja, são gastos que todos os outros candidatos, que qualquer candidato poderia suportar sem prejuízo algum de seu orçamento. Além de tudo isso dito aqui, não restou comprovada a gravidade dos atos praticados, ou supostamente praticados pelos acusados, para que ensejasse uma condenação tão grave quanto foi a cassação dos seus mandatos e a inelegibilidade de ambos por 8 anos, onde os acusados foram eleitos por maioria de votos, o deputado, como eu falei, o deputado mais votado do Brasil, e o governador que obteve mais de 60% dos votos válidos. Então, a gravidade dos atos claramente não influenciaram para o resultado das eleições. Portanto, requer o recebimento desse recurso, o acolhimento das preliminares de irregularidade da reunião,
das ações e a anulação dos atos posteriores a essa reunião, e de suspensão de tutela provisória que ensejou no afastamento imediato dos candidatos eleitos de seus cargos no mérito, que se reformem as decisões, revogando as cassações e a decretação de inelegibilidade dos acusados. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Ruth, a sua brilhante sustentação oral, e vamos dar agora prosseguimento, abrindo para a réplica do doutor Camilo por 3 minutos, de acordo com o prazo regimental. Muitíssimo obrigado, excelentíssima senhora presidente. Bom, a minha réplica, vou fazer de forma bem concisa para focar em 3 pontos. O primeiro ponto diz respeito ao que a nobre advogada da outra parte disse a respeito da eficácia do acordo. Com o devido respeito, na verdade, não contrariou-se o dispositivo normativo do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, porque inclusive tem um precedente que é extremamente aplicável ao presente caso, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 5525, que ela tirou do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral a necessidade de que se aguarde até o trânsito em julgado para que as penalidades sejam aplicadas e as medidas tenham sequência. Isso faz com que a eficácia imediata do acórdão encontre, inclusive, não só respaldo legal após esse julgamento que excluiu do entendimento normativo, mas também jurisprudencial. O segundo Camilo, por favor. Essa compreensão sobre a eficácia imediata do acórdão não seria apenas após a decisão deste tribunal e não de tribunais de piso? Sim, na verdade, existem pessoas que defendem essa interpretação, mas, na verdade, a ação direta ela não trata somente de decisões a partir do TSE, mas sim de órgãos colegiados. Eu gostaria de solicitar apenas mais 40 segundos na minha fala, tendo em vista a pergunta, se possível. Preferido o pedido, doutor. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente. Bom, o segundo ponto da minha réplica diz respeito ao disparo de mensagens. A nobre advogada da outra parte, ela se usou de algumas expressões que eu acho interessante trazer aqui. Ela disse, e ela reconheceu em sua fala, que os candidatos foram meros beneficiários. E também disse que o disparo das fake news se deu em uma rede social de baixo alcance. E isso demonstra, mais uma vez, que essas ações têm o conhecimento e têm a anuência dos candidatos como potencialmente beneficiados. Então, aqui está se discutindo uma mera beneficiação a partir do alcance da rede social. Isso é meio contraditório, porque evidencia não só o reconhecimento do ilícito, mas aqui que eles querem simplesmente atenuar a conduta praticada. E o segundo e último ponto, na verdade, da minha fala, diz respeito ao que a nobre advogada trouxe a respeito do aditamento feito para a inclusão da análise do abuso de poder religioso. Bom, se me permite mais uma vez discordar da nobre advogada, ela mencionou em sua fala que não houve uma anuência da sua parte para o aditamento. Mas, observando os autos de maneira detida, note-se que, após o aditamento, o tribunal de origem abriu prazo para que as partes apresentassem alegações finais. Nessa oportunidade, a outra parte não manifestou contrariedade, tampouco opôs embargo de declaração, por exemplo, para demonstrar contrariedade ao aditamento. Isso, endereçando no tempo final da minha fala, evidencia que aqui o que a outra parte tenta fazer é atenuar as práticas ilícitas cometidas de modo isolado, mas, analisando o conjunto da obra, evidencia o ilícito e a gravidade dos praticados. Muito obrigado. Doutora Ruth Castro, 3 minutos. Então, acerca do parágrafo 2º, você falou, o senhor advogado falou do parágrafo 3º. É o parágrafo 2º que declara que é obrigatório o efeito suspensivo. O texto é claro, não há o que se discutir em relação a texto legal. Ele é claro ao dizer que recurso ordinário interposto em face de acórdão de TRE possui efeito suspensivo. Ponto. Não gera dúvidas acerca do tema. E foi o que eu sustentei, a gravidade dos atos. É requisito para cassação de mandato, no caso, e a inelegibilidade por 8 anos, por serem tão graves essas penalidades,
o requisito de gravidade é importantíssimo, visto que o disparo de poucas mensagens, como foi juntado aos atos a comprovação de 15 prints, somente 15 prints, é totalmente irrisório. Não houve gravidade para que chegasse no resultado das eleições e esse resultado fosse, assim, obtivesse uma diferença muito grande, visto que houve uma divulgação de uma pesquisa do Ibope e restou claro que, de fato, os eleitores votariam em candidatos de primeira viagem, em novos candidatos. Então, não haveria mudanças no resultado eleitoral se nada disso tivesse acontecido. Doutora, mas nesse ponto, me parece interessante uma observação. De fato, houve essa pesquisa do Ibope que mostrava a intenção dos eleitores de voto em candidatos inovadores, mas na arte da mídia, o som cortou. O som. O senhor pode repetir, doutor Vogani? Perguntando acerca da pesquisa do Ibope que mostrava os interesses do eleitorado pela nova política, seus representados não se aproveitaram desta ideia para criar uma falsa imagem de novos, quando na verdade são representantes de uma oligarquia política que domina nosso Estado há algum tempo? Então, Excelência, pelo que foi juntado, o conteúdo dessas divulgações seriam sobre feitos de mandatários anteriores que foram indicados, né, que tinham sido feitos pelos candidatos, João e José. No caso, eu acho que não teve muito a ver a questão da pesquisa do Ibope, porque não houve divulgação nessas mensagens de que os candidatos teriam melhor fidelidade, etc. Eu acho que eu entendi dessa maneira a sua pergunta. De que não teve relação a matéria. Satisfeito, Excelência? A senhora pode encerrar. 20 segundos. Perdão, doutora Ruth? Doutora Ruth, a senhora tem 20 segundos para encerrar a sua fala. Já encerrei. Já tá. Nós tivemos algum problema de áudio, mas nós damos por encerrada essa primeira etapa da nossa sessão de julgamento, que, apesar de todas as adversidades, foi brilhante, né? Um exemplo de superação, de como se proceder diante de um obstáculo, diante de um evento que, apesar de previsível, era inesperado. Então, parabéns ao Camilo, parabéns à Flávia, parabéns à Ruth. E a palavra hoje que define esse evento é superação. Eu passo a palavra, então, à doutora Fabíola, para compartilhar essa impressão. Obrigada, doutora Lavínia. Primeiro, eu quero cumprimentar, né, mais uma vez, essa equipe maravilhosa que está promovendo esse multi-competition. E, realmente, vocês, assim, todos vocês, expositores, estão de parabéns, né, pela coragem de estar aqui, pelo preparo que vocês tiveram, pelo estudo que vocês tiveram, que foi possível verificar, né, toda a apresentação de vocês. Especialmente, doutora Ruth, parabéns, porque, né, essa diversidade é um júri simulado, mas a gente não consegue simular a vida, né? Então, isso acontece. Né, um julgamento importante como esse, né, mesmo sendo simulado, vocês estavam super preparados, mas as coisas mudam. E muito assim, gratificante perceber que mesmo com essa adversidade, né, com a turma tentando voltar ao status quo,
a doutora saiu muito bem. Não tirando o brilho dos demais, né? Mas me refiro especialmente à doutora Ruth pelo fato que aconteceu com a equipe dela. E agradeço também, né, participar dessa, como avaliadora, juntamente com o doutor Vogani e com a doutora Lavínia, né? E parabéns, sucesso para todos vocês, continuem assim. O direito eleitoral precisa de jovens como vocês, né? Nós também somos jovens, mas vocês são as novas, né, a nova geração, e a democracia precisa disso, precisa dessa defesa, né? E como vocês, as duas equipes falaram, vocês estão aqui também para defender o pleito, né? O que é a escolha dos eleitores, mas isso tudo dentro da legalidade. Parabéns a todos e sucesso. Muito obrigada. Doutor Vogani, a palavra é sua. Obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Lavínia, minha superiora na Escola Judiciária do TRE do Maranhão, doutora Fabíola, que eu imagino seja filha do doutor Olivar, um grande eleitoralista que eu admiro muito, e agora os competidores. Eu queria dizer para os senhores que se eu não os acossasse com perguntas difíceis, eu não estaria respeitando todos os esforços que vocês fizeram para participar dessa competição. Então, de respeito e consideração. O trabalho de vocês, sem dúvida, foi muito bom. Não é difícil, não é fácil você se submeter ao escrutínio de uma advogada tão respeitada como a doutora Fabíola, uma juíza que compõe uma corte eleitoral como a doutora Lavínia, eu próprio que sou servidor do TRE, e vocês se saíram muito bem, então de parabéns. Se eu puder deixar só uma dica, que muitas pessoas acabam esquecendo, a preocupação terminológica deve ser a sua maior de todas, porque talvez seja uma fraqueza que pode lhe prejudicar mais no julgamento. Então, parabéns a todos. Então, vamos encerrando aqui mais essa jornada, e eu aproveito essa oportunidade para, mais uma vez, agradecer a Abradep, a OAB, a IPRAD, né? E a EGE do TSE. Parabenizar, por quê? Porque esse evento, eu até ainda há pouco estava falando aqui com um professor daqui, ele é importante, como a gente vê como ele possibilita o amadurecimento, o crescimento do nosso aluno. Porque é tão difícil a gente terminar e entrar no tribunal sem ter aquela experiência. Aqui a gente está dividindo, está preparando, é uma escola modelo. E parabéns, então, aos senhores, parabéns pela postura, parabéns pela defesa das teses, das ideias. A gente vê que o caso é complexo, a gente que está aqui, eu até conversei antes com o Volgani, muita informação, muita jurisprudência nova. A gente pensa que sabia, a gente vai olhar e mudou no mês passado. Então, parabéns a todos, aos idealizadores e aos já considero vencedores que chegaram até aqui. Muito obrigada. Um prazer, doutora Flávia. Vogani, estamos juntos e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Mais uma vez a comissão agradece efusivamente aos excelentíssimos avaliadores e parabeniza as equipes e, como a doutora Fabíola disse, não tirando o brilho dos outros competidores, mas a doutora Ruth mostrou muito equilíbrio, né, e uma habilidade de voltar ao eixo realmente impressionantes. Então, boa noite a todos e encerramos mais uma sessão do Eletromulticorte. Tchau, tchau.